Olá, olá, minhas amigas. É com muita alegria que eu anuncio o início deste projeto que eu tenho certeza que vai servir de grande valia para você que nos acompanha no Instagram e agora vai ter a oportunidade de participar deste projeto no YouTube. Meu nome é Manuel Oliveira, sou advogado em direito de família, represento especialmente mulheres, mães e os seus filhos nestas batalhas que, não raras às vezes, tem que ser travada contra os alecrins dourados. E hoje nós vamos iniciar falando de um tema muito importante, que é a respeito da violência doméstica. Porque não raras às vezes são essas situações que levam vocês a interromperem uma união. Justamente porque vocês estão sendo vítimas das mais variadas formas de violência doméstica. Por isso que o nome do nosso podcast é Pode Recomeçar. Aqui é um lugar de recomeço. E este papo, esta troca, é um papo de recomeço. E de imediato eu gostaria de apresentar o nosso querido e ilustre convidado, Dr. Isaac Mello, advogado criminalista, que tem vasta experiência nesta área relacionada à aplicação da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica. Boa tarde, doutor Isaac. Boa tarde. Essa audiência extremamente qualificada do Dr. Emanuel. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um tema que acaba misturando muitas vezes a esfera do direito civil, do direito de família e do direito criminal, né? É um prazer estar aqui com vocês e quando eu recebi esse convite, esse desafio do Dr. Emanuel, com prazer, né, aceitei. Sei que vai sair muita coisa boa daqui, Dr. Emanuel, e no que depender de mim, eu estou aqui para agregar com a sua audiência extremamente qualificada. Perfeito, maravilha, maravilha. Pois então, doutor Isaac, vamos conversar um pouquinho agora a respeito da Lei Maria da Penha. Casos de violência doméstica, definições, e eu te passo a palavra, fica à vontade, né, para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Bom, antes de mais nada, aqui é importante salientar que a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei vigente aí desde 2005, ela foi uma lei criada para proteger as mulheres no âmbito das suas relações domésticas, no âmbito das suas relações familiares. E aqui é importante trazer um dado aqui fora da legislação, que o Brasil ele está sempre no topo da lista de países com maior incidência de violência doméstica. Então é uma lei que veio para proteger, para dar sustentação, né, e para criar uma esfera jurídica protetiva para as mulheres dentro do âmbito da violência doméstica e patrimonial, familiar, etc. Muitas vezes as pessoas pensam que essa legislação apenas se refere a agressões físicas, a brigas, a lesões corporais, mas nós vamos ver aqui que ela abrange muitas outras facetas, né, como violência patrimonial, violência psicológica. Eu sei que vocês sabem porque vocês estão muito bem orientadas pelo Dr. Emanuel, mas muita gente desconhece essa faceta da lei e é uma legislação que tem diversas implicações, tanto no direito civil, no direito de família, nas relações patrimoniais, no direito criminal, e hoje nós vamos explorar um pouco mais essas implicações. Quer dizer, então, que violência doméstica não se restringe àquelas situações onde necessariamente o camarada, o que na nossa página do Instagram, e aqui vou utilizar essa como uma definição pejorativa, evidentemente, um tom de ironia, porém nós teríamos muitos outros adjetivos para tratar o alecrim dourado, né? Quer dizer que não basta ele encostar um dedo numa mulher, tem outras formas também que caracterizam violência doméstica, né? Exato, eu até trago aqui, né, o artigo 7º da legislação da Maria da Penha, ele vai elencar 5 formas de violência, e aqui é importante nós não apenas falarmos dessas 5 formas, mas descrevermos como ela se manifesta na prática, né? A primeira forma é a mais comum, é a mais conhecida, que é a violência física, né, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal, e daí nós temos a lesão corporal, nós temos as vias de fato, né, em muitos casos, infelizmente, até com lesões graves e morte, né? Hoje nós temos o crime de feminicídio também, tipificado no Código Penal.
Em segundo lugar, vai elencar a violência psicológica, e essa aqui eu entendo que talvez de todas as violências seja a que tenha mais subnotificação, porque muitas pessoas acabam num ambiente de extrema violência psicológica, né? E imagino, embora não lide diretamente nesse âmbito do direito de família, que por causa da situação dos filhos, para manter uma certa harmonia no lar, acabam muitas vezes suportando essa violência psicológica sem fazer o devido boletim de ocorrência, a notificação às autoridades. E aqui a legislação vai dizer que a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Olha que coisa interessante, doutor Emanuel. Diminuição da autoestima. Fazer a mulher se sentir inferiorizada, fazer a mulher se sentir diminuída, menosprezada, controlar as suas ações, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, ou seja, o texto aqui é grande para nós lermos todo ele, mas uma série de atos que configuram uma violência psicológica também são protegidos pela legislação da Maria da Penha. Eu sei que a tua audiência sabe disso, porque você instrui muito bem ela, mas muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. E a legislação vai continuar, vai falar sobre violência sexual, né? E, infelizmente, eu vejo isso dentro do âmbito do direito penal, tem sido cada vez mais comum a violência sexual, né? Que consiste não apenas ali em obrigar a ter uma relação sexual indesejada, mas também em assistir ou presenciar uma relação e outras tantas qualificações que a legislação traz. Também violência patrimonial, que também tem sido cada vez mais comum, né? Que consiste aqui na retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, ou seja, procurar controlar, né, a mulher por meio de uma violência de natureza patrimonial e, por fim, né, a violência moral, que eu acredito, né, particularmente, que se confunde um pouco com a violência psicológica, muitas vezes, que é uma conduta que configure como calúnia, difamação ou injúria. Então, são esses 5 tipos de violência que a legislação traz: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E todas elas, é importante salientar, estão albergadas aqui, protegidas pela Lei Maria da Penha. É até importante, o doutor Isaac mencionou ali as formas, né, da ocorrência desta barbárie, né, que é a violência doméstica, e elas se manifestam, sobretudo, e você ressaltou, inclusive, na nossa área de atuação, no âmbito da família, ela se manifesta de formas, digamos que progressivas, né? Nem sempre um agressor, como o Isaac bem destacou, vai ser alguém que vai agredir você fisicamente. Porém, as condutas relacionadas à violência doméstica, elas já iniciam quando, por exemplo, ele começa a controlar, a fazer chantagens emocionais com você. Porque nesse contexto, ele está praticando violência psicológica. Quando ele começa a te diminuir em virtude da sua condição. Quando ele, por exemplo, e aqui um caso bem emblemático, certa vez um rapaz me procurou e disse que não tinha agredido a esposa, a noiva, enfim. Disse que apenas havia jogado o celular dela pela janela. Neste caso, você tem sim a incidência da prática de uma conduta de violência doméstica, pois como bem disse o nosso ilustre doutor Isaac, qualquer ato de subtrair o patrimônio, objetos pessoais, destruí-los, são sim atos de violência doméstica. Quando você é tolhida da sua liberdade, quando você é obrigado a se submeter a chantagens emocionais, a pressão psicológica, você está sendo vítima de violência psicológica. Portanto, se você está dentro de um relacionamento abusivo, na qual você não tem liberdade para expressar a sua opinião, para conversar, para ter voz, você provavelmente está sendo vítima de violência doméstica, violência psicológica. E quando isso se espraia, doutor Isaac, do âmbito das relações familiares, como, por exemplo, e isso é muito comum na nossa área de atuação, é a mãe entrar com uma ação de alimentos
solicitando a pensão alimentícia do filho, o pai começa a falar para todo mundo, atentar contra a conduta moral, a imagem dessa mãe para os outros. Né? E aí se está diante de uma prática de violência moral, por exemplo, onde a sua moral ela é abalada em virtude da prática, em virtude da conduta do alecrim dourado, não é mesmo? Perfeitamente. Uma coisa que geralmente passa desapercebido de muita gente é que a Lei Maria da Penha ela incide não apenas nas relações domésticas dentro do lar, né? O artigo 5º, inciso 3º, vai dizer que qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido, percebam, conviva ou tenha convivido, ou seja, vale para ex-marido, ex-mulher, né? E fala ainda independentemente de coabitação, ou seja, ela é aplicada dentro do namoro, do noivado, de ex-marido, ex-mulher, tantas configurações que hoje existem dentro da configuração familiar, né? Tendo esta relação, ela é albergada pela Lei Maria da Penha. Então, essa é uma questão importante de salientar, é importante de deixar bem claro isso, e todos esses tipos de violência, né, e aqui com os exemplos que o doutor Emanuel cita, são protegidos, são tutelados pela lei. E aqui, como advogado criminalista, eu só vou fazer um adendo aqui, que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela só tem um tipo penal. Né? Nós estávamos conversando sobre isso. O único tipo penal, e nós vamos chegar lá mais para frente, é o tipo penal de descumprimento de medida protetiva. Tá? Porém, a Lei Maria da Penha, ela torna mais graves todos os outros tipos previstos no Código Penal e na lei das contravenções penais, ou seja, é visto como um agravante, né? Uma lesão corporal, uma ameaça, né? A incidência do que nós chamamos de agravante dentro do direito penal, prevista lá no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Então, essa agravante é justamente para trazer, né, uma retribuição do Estado contra o agressor, justamente por julgar, né, que a proteger a mulher dentro dessa situação do âmbito doméstico, nessas relações dentro da família, com relação ao ex-companheiro, namorado, noivo, ela é fundamental para preservar, inclusive, os direitos da mulher, né, e a família ter condições de se desenvolver de forma adequada e saudável. Isso porque nós estamos diante de uma demanda social, né? Ou seja, nós estamos diante de um quadro na qual, durante muitos anos, nós, infelizmente, convivemos em uma sociedade onde a mulher ela era colocada como alguém que não tinha os mesmos direitos que o homem, né? Consequentemente, a mulher estava sob a tutela do pai de família, de modo que tanto os seus direitos quanto a sua integridade estavam sendo colocados em risco, de modo que a lei ela vem com essa finalidade justamente de proteger essas que por muito tempo, né, estiveram em uma situação de vulnerabilidade nas suas relações familiares. E o mesmo se dá no âmbito não apenas doméstico, né, mas também nas relações de trabalho e daí por diante. Certo? Doutor Isaac, uma pergunta que é muito recorrente na nossa audiência, e eu tenho certeza que tu irás responder com maestria. Quais são os requisitos para a concessão das medidas protetivas? Porque o que interessa, sobretudo, para as nossas seguidoras, as nossas espectadoras, é justamente quais são os requisitos para conceder essas medidas protetivas e quais os tipos, como nós falamos aqui, de violência doméstica. Então, o que elas têm que fazer para conseguir que sejam ali deferidas pelo juiz as medidas protetivas de urgência? Bom, basicamente ela precisa só da comunicação da situação de violência doméstica à autoridade policial, ou seja, ela vai se dirigir a uma delegacia. Hoje, inclusive com a legislação da Maria da Penha, se criou delegacias especializadas no atendimento à mulher, e lá ela vai relatar essa situação, né? E o delegado imediatamente já representa
pela concessão dessas medidas protetivas. Então, basicamente, né, nesse momento inicial, né, nós dizemos que é uma decisão de cognição sumária, ou seja, não precisa de muitos elementos de prova, a simples palavra de estar sofrendo violência doméstica vai ensejar, né, até por precaução, isso é uma medida que a lei adota por precaução, para que a coisa não se torne pior, vai ensejar o estabelecimento das medidas protetivas. Isso porque, evidentemente, a violência doméstica ela vai ocorrer dentro de um contexto familiar, íntimo, onde dificilmente você vai ter, por exemplo, testemunhas que poderão, né, dar ali o seu depoimento a respeito da ocorrência desse tipo de violência. Por exemplo, violência psicológica é algo muito subjetivo, é algo muito próprio da pessoa. De modo que dificilmente você vai conseguir uma prova disso, a não ser que a vítima ou alguém do seu lar tenha ali a disposição de gravar uma determinada discussão, algo nesse sentido, ou então conversas de WhatsApp. Caso contrário, você não vai ter como chegar até a conclusão de que, de fato, ali tem ocorrência da violência doméstica. E como bem destacou o Dr. Isaac também, são medidas de proteção. Ou seja, são medidas acautelatórias, que elas visam resguardar o bem-estar das mulheres, aqui como nós falamos, que estão, né, nessa situação de vulnerabilidade dentro do âmbito doméstico. Pois bem, doutor Isaac, então nós já descobrimos aqui que violência doméstica não se restringe apenas à agressão física, mas também diz respeito à violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e também a violência moral, e também que não há necessidade de uma vasta produção de provas ou não existem requisitos nesse sentido para que sejam concedidas as medidas protetivas. Ou seja, se você é vítima desse tipo de violência, basta você se dirigir até uma delegacia. Detalhe, delegacia especializada se houver na sociedade, delegacia especializada em atendimento às mulheres, e narrar a sua história e então fazer o requerimento das medidas protetivas. É importante, até para somar aqui nessa nossa conversa, que também é possível fazer o requerimento por intermédio de advogado, né? Com uma petição, um questionário preenchido diretamente ao juiz, que ali irá apreciar o pedido relacionado às medidas protetivas de urgência, inclusive em ações de divórcio, né? Há a possibilidade, inclusive nós temos casos nesse sentido, onde nós fizemos o requerimento de concessão de medidas protetivas e ali o juiz deferiu, né, o afastamento do agressor do lar. Uma pergunta muito interessante, doutor Isaac. Quais são as medidas que podem ser concedidas, além do afastamento do lar? De regra, né, as medidas, a legislação da Maria da Penha, né, ela não fecha esse rol de medidas, né? As medidas que são mencionadas na lei, elas são meramente exemplificativas. O juiz, ele pode considerar as circunstâncias do caso e determinar a medida que ele achar por bem determinar. Inclusive, né, aí talvez reforce a importância desse momento inicial da presença de um advogado especializado. O advogado pode sugerir outras medidas que não estão sequer previstas em lei, se entender por bem de requerer elas para resguardar a integridade física, moral, psicológica da mulher. Mas as medidas mais comuns são que mantenha determinada distância da vítima, né, que não entre em contato com a vítima, com seus familiares, por qualquer tipo de contato, nem contato pessoal, nem por WhatsApp, nem por e-mail, né? Geralmente as duas mais comuns que eu vejo, pelo menos na prática da advocacia, é manter uma determinada distância em relação à vítima e não manter contato nem com ela, nem com seus familiares. Mas ele também pode proibir de frequentar determinados lugares, né? Pode, se o ofensor ele tem o porte de armas, tem uma série de medidas que podem ser tomadas em relação a isso, né, para que não coloque a vida dessa mulher em risco. Porém, no dia a dia, na prática forense, as mais comuns de fato são não entrar em contato e uma distância mínima, né? Sendo que é sempre importante ressaltar, cada caso é um caso, né? E aí a gente sempre bate nessa tecla a importância de um advogado especializado, porque o advogado pode identificar uma outra situação
que não está dentro do rol das medidas exemplificativas da legislação, né? E dificilmente, né, com o volume, nós sabemos que varas de violência doméstica têm um volume imenso de processos, o juiz vai ler o processo com tal atenção que identifique alguma medida fora do rol que ele já tem para tomar decisões. É importante a presença do advogado, é importante que se avalie e se determine exatamente a dimensão do risco e quais seriam as melhores medidas para mitigar esse risco. Perfeito, excelente. Inclusive, importante da gente destacar também, e aqui já com reflexos no direito de família, que as medidas protetivas elas podem ser estendidas aos filhos menores, né? Por exemplo, se o pai ele é alguém violento, que praticou qualquer tipo destes atos que configurem violência doméstica, essas medidas podem também ser estendidas aos filhos e também para os familiares, né? E quando se fala qualquer tipo de contato, é qualquer tipo de contato mesmo. Não adianta ele achar que o afastamento diz respeito apenas ao contato físico. Se ele te enviar um e-mail, se ele te mandar um WhatsApp, ele estará sim quebrando as medidas protetivas, e isso é passível de prisão e processamento no âmbito criminal, né? Exato, né? Como nós falamos no início, né, o único crime previsto na legislação da Maria da Penha é o crime de descumprimento de medida protetiva. Na prática, sempre que o juiz estabelece medidas protetivas, posso te dizer que na grande maioria das vezes, quando há um descumprimento, geralmente, não é 1 mais 1, 2, mas geralmente na nossa experiência prática, há sim a decretação de prisão preventiva, né? Isso costuma acontecer com muita frequência, né? Na maioria dos casos, eu diria que quando se há quebra de medidas protetivas, o juiz tende a decretar a prisão preventiva daquele que quebra a medida protetiva. Por quê? Porque a medida protetiva ela tem um efeito fundamental dentro do âmbito da violência doméstica, né? Então, na medida em que o agressor ele desrespeita, né, essa determinação judicial, se acende evidentemente uma luz vermelha no juízo, né? E nenhum juiz quer levar sobre si a carga de ser responsável por uma situação mais grave, né, por uma deficiência permanente ou até mesmo a morte da mulher. Então, nesse tipo de situação, os juízes, via de regra, eles têm decretado a prisão preventiva por conta da quebra da medida protetiva. Perfeito, perfeito. E, doutor Isaac, eu queria te fazer uma pergunta que também é muito recorrente. A nossa audiência, as nossas seguidoras sempre perguntam, né? O prazo de vigência das medidas protetivas. Tem algum prazo estabelecido? O que a lei fala sobre isso? Bom, em relação ao prazo, a legislação ela não vai mencionar um prazo específico, né? O que nós vemos que geralmente ali o juiz determina um prazo, né? Um prazo bem comum, geralmente é 180 dias, alguma coisa nesse sentido. O que a legislação vai dizer, ali no artigo 19, parágrafo 6º, né, é que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Ou seja, na medida em que um juiz vislumbrar essa situação de risco, ele pode manter a vigência dessas medidas protetivas, e também aí é importante, né, a gente sempre ressalta a presença de um advogado, porque eventualmente passa o período das medidas protetivas, a situação de risco se mantém, o Ministério Público às vezes fica inerte, acaba não pedindo a prorrogação dessas medidas, e aí a importância de um advogado, e aqui é bom citar aqui o artigo 27 da Lei Maria da Penha, que diz que em todos os atos processuais, cíveis ou criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado. Então, justamente para dar essa maior efetividade aos direitos, né, porque muitas vezes esse prazo de 180 dias é insuficiente, né, vai depender muito da situação. Cada caso é um caso. E é importante esse acompanhamento até para preservar a integridade física, psicológica, moral da mulher. Então, não existe um prazo definido por lei, a lei simplesmente menciona que enquanto persistir
esse estado de necessidade, de urgência, o juiz deve manter as medidas protetivas. Na prática, o que eu vejo é que é comum que se estabeleça, pelo menos num período inicial, por cerca de 180 dias, e aí a coisa vai, cada caso acaba descambando para um determinado lado. Até interessante que você destacou a respeito da manutenção, né, do risco da violência ser perpetrada, por isso a manutenção das medidas protetivas. Porque também na prática, muito do que a gente vê é que juízes acabam revogando as medidas protetivas mesmo após um requerimento de manutenção, né? É perceptível que esse artigo 27 da lei ele é muito subjetivo, né? Uma vez que cada caso é um caso, e esse ditado, ele obviamente se aplica a essa situação. Tem casos onde a violência evidentemente perdurará talvez pela vida toda. Nós não sabemos diante de quem nós estamos, né? Então, nós sempre defendemos, dentro das ações onde nós trabalhamos a respeito da violência doméstica, que enquanto a vítima se sentir insegura, persiste o risco da violência doméstica. Essa é a tese que nós sempre defendemos. Inclusive, defendemos que o simples fato de não haver a quebra de uma medida protetiva não é suficiente para a revogação dessas medidas protetivas, né? Uma vez que é justamente a medida protetiva que salvaguarda a integridade daquela mulher, né? Por isso que é importante você ter e ser acompanhada por um advogado especialista que irá peticionar nos momentos certos, como disse o Dr. Isaac aqui, às vezes passa o prazo da vigência e se você não requerer a sua manutenção, obviamente elas vão ser extintas, né? Elas vão ser revogadas. Por isso é de suma importância que você tenha sempre, como nós, advogados especialistas, cuidando das ações onde você é parte, é vítima, enfim, né? Doutor Isaac, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Bom, nós falamos aqui a respeito de prazo, falamos aqui a respeito dos requisitos e provas, né? Evidente que a gente não precisa de provas para fazer esse requerimento, as mulheres não precisam de provas para tanto. Mas, e se elas tiverem provas, como que elas devem proceder? Bom, o momento ideal é já no início, né, no momento que vai registrar o boletim de ocorrência, algumas medidas têm que ser tomadas e a lei, inclusive, estabelece isso de forma muito clara. Por exemplo, a autoridade policial, né? Se é um crime que deixa vestígios, por exemplo, uma agressão física, uma lesão corporal, ela deve ser imediatamente levada, a mulher, a um posto de saúde, a uma 24 horas, a algum estabelecimento de saúde que possa verificar, né, possa atestar, inclusive isso serve como prova posteriormente no processo, o grau de lesão que ela teve, possa fazer uma descrição da lesão que ela teve. Então, essa é uma prova que é produzida de imediato, até porque as lesões elas desaparecem com o tempo. Então, já é uma primeira luz que tem que surgir no momento de uma agressão, é fazer e se resguardar nesse sentido, né? Gravações são provas também muito usadas, né? E de muito tempo, não só no âmbito do direito de família, inclusive no âmbito criminal, tem jurisprudência das cortes superiores dizendo que se você é parte numa conversa, você pode gravar independentemente da outra pessoa saber ou não saber que você está gravando, e essa gravação serve como prova no processo, né? Evidentemente, né, são dois momentos aqui que é importante a gente destacar. O primeiro momento é aquele momento em que a mulher procura a delegacia, faz um registro de ocorrência da violência doméstica, né? Relata que está sendo vítima de uma agressão. Como nós já deixamos muito claro, neste momento, né, para o deferimento das medidas protetivas, não são necessárias mais provas, né? Agora, isso, a depender do que a mulher narrou, pode gerar um processo criminal, né? Porque isso pode ser uma situação que gere um processo criminal futuro. Por exemplo, uma lesão corporal, por exemplo, algum crime que viole a dignidade sexual, né? Isso vai gerar um processo penal no futuro. Então, são dois momentos. O processo penal, ele é baseado num princípio que a gente chama de indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, o juiz deve absolver. Mas essa lógica ela não se aplica às medidas protetivas. Então, a mulher que é vítima de violência doméstica e deseja proteger os seus direitos, se ela tem prova, ela deve apresentar essas provas
Não porque sem essas provas não vão ser deferidas as medidas protetivas, mas já pensando no processo criminal, na ação penal, essa sim que depende de provas para que haja uma futura condenação. Né? Então, todas as provas devem ser apresentadas, e aí é importante, né? A gente sempre salienta isso, né? É importante a presença de um advogado especializado para que possa justamente dar o norte, dar o direcionamento correto, porque essas provas vão ser fundamentais na ação penal que posteriormente pode ser perpetrada contra o agressor. Perfeito, perfeito. Inclusive, doutor Isaac, foi importante nós destacarmos a respeito da produção probatória no âmbito criminal, né? Porque também há reflexos da prática de violência doméstica no âmbito civil. Ou seja, você pode postular indenizações caso você tenha sido vítima de violência doméstica. Inclusive, é jurisprudência do STJ pacificada já, no sentido de que a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem direito à indenização por dano moral. E essa indenização ela não vai ser fixada aferindo se a mulher teve algum abalo psicológico ou algo nesse sentido. Não. Se ela foi vítima, logo, consequentemente, ela já tem direito ao dano moral, ou seja, não precisa fazer prova do dano, o simples fato de ter sido vítima, de ter sido condicionada a essa situação de violência doméstica, por si só já dá direito à indenização por dano moral. Isso é muito importante, porque são essas provas da ocorrência da agressão, e a própria medida protetiva já serve como uma prova, um requerimento realizado, boletim de ocorrência, toda essa gama de documentação já serve como prova justamente para a fixação do dano moral. E, claro, quanto maior o conteúdo probatório, evidentemente, maior será o quantum, né, a ser fixado a título de dano moral. E há também outros reflexos no âmbito do direito de família, e daí falando de violência doméstica, falando de medida protetiva de urgência, que nós vamos ter reflexos, por exemplo, numa ação de guarda, né? Sempre que houver, e isso já está na legislação, inclusive a lei ela foi sancionada em outubro do ano passado, sempre que houver risco da prática de violência doméstica, a guarda será fixada unilateralmente. Como vocês bem sabem, no Brasil, a guarda, como regra, é compartilhada. Ou seja, a cogestão da vida do filho ela é realizada tanto pelo pai quanto pela mãe. Ambos têm direitos relacionados e deveres, evidentemente, relacionados ao cuidado e à manutenção dos filhos. Porém, quando há o risco da prática do crime de violência doméstica, que aqui eu considero crime, evidentemente, você terá o direito à guarda unilateral. Isso para que não seja perpetrada a situação de violência, para que não se mantenha, para que não se gere revitimização da mulher que é, com perdão da redundância, vítima de violência doméstica. Então, a legislação já prevê essa, como sendo uma das exceções para a fixação da guarda unilateral, a ocorrência da violência doméstica, né? E nos casos, é importante também a gente salientar, nos casos onde há esse risco de violência doméstica, no âmbito do direito civil, no âmbito do direito de família, sempre haverá intervenção do Ministério Público, conforme está lá no Código de Processo Civil, né? Então, as medidas protetivas, basicamente, elas vão balizar vão ter diversas repercussões, tanto do ponto de vista civil, né, do direito civil, nas ações de família, quanto do ponto de vista criminal. Certo, doutor Isaac? Bom, vamos lá. Vamos agora tratar questões práticas. Vamos ver o que a gente consegue trazer assim da nossa experiência do dia a dia, né? Porque, claro, aqui nós lidamos com questões conceituais, mas eu acho interessante a gente fazer nessa troca, né, no final dessa nossa conversa, trazer um pouquinho a respeito do que nós lidamos na prática. Porque é digamos assim, é no dia a dia que as situações elas vão se desenhando perante o Poder Judiciário, e é através dessas situações que a gente vai tendo aí, digamos assim, criando a nossa expertise, né? Porque, como vocês bem viram, de lei nós conhecemos. Esse é o nosso chão. Porém, há uma diferença muito grande de você lidar com a lei e lidar com um caso prático todos os dias, né? Saber identificar, saber observar as situações de violência doméstica, né? E uma das coisas que, inclusive, está previsto em lei,
que recorrentemente acontecem, por exemplo, é o caso daquela mulher que foi vítima de violência doméstica, porém ela não ficou para ver, né? O que ela fez? Ela simplesmente saiu daquele contexto de agressão, porque o dono daquela casa lá, aquela residência é de propriedade do ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, enfim. Ela sai daquele contexto e ela deixa tudo para trás. Deixa objetos pessoais, deixa seus materiais de estudo e vai para casa de um parente. Só depois ela vai, ali, passa um dia, ela vai e faz o requerimento das medidas protetivas. Como que ela faz para recuperar todos os seus pertences? Afinal de contas, ela não pode voltar para aquele contexto por duas razões. Primeira delas é porque ela pode ser vítima de uma agressão ou de algo pior. E, em segundo lugar, que se ela se aproximar do ofensor, o juiz pode entender que ela não tem mais necessidade da manutenção das medidas protetivas e revogar, certo? Então, é um duplo risco aqui para a mulher. O que ela pode fazer nesse contexto, doutor Isaac? Doutor Emanuel, uma coisa só antes de entrar nesse pormenor, uma coisa que é importante deixar claro, você tocou agora nesse assunto por alto, mas é importante aqui deixar muito claro para as ouvintes, né, que quando são estabelecidas as medidas protetivas, você também não pode entrar em contato com o agressor. Perfeito. Porque, de regra, né, isso acaba sendo acaba perdendo a eficácia essas medidas, né, e depois não adianta querer pedir a prisão preventiva da pessoa, porque o juiz não vai deferir esse pedido, né? Então é uma questão que tem que ter um policiamento, isso vale para os dois lados, ou seja, ele não vai entrar em contato com você, mas você também não deve entrar em contato com ele, sob pena de revogar essas medidas protetivas. Então isso é importante, isso muitas vezes é pouco falado, né, pouco mencionado, e é bom esse trabalho de educação que nós estamos fazendo aqui para educar a audiência no sentido de como se portar nesses casos, né? Então o que a legislação vai dizer? A mulher, evidentemente, ela vai sofrer, né? Ela pode sofrer, imagina, ela sai de casa, né? Ela está num ambiente, ela saiu muitas vezes só com a roupa do corpo, isso em situações de agressão, em situações em que o clima fica efetivamente pesado, muitas vezes a pessoa acaba saindo com a roupa do corpo, né? Isso é um caso muito comum, né? Como é que ela vai fazer para reaver os seus pertences, né? As suas roupas, instrumentos de trabalho, né? A legislação ela garante, nesse tipo de caso, que a mulher tem o direito, né, de reaver os seus pertences, inclusive ali, mediante decisão judicial, né, acompanhado com a força policial, ou seja, vai ser designado os policiais para ir na casa, né, na casa em que ela morava, e lá ela vai conseguir retirar com toda a segurança, né, o ofensor não vai estar lá naquele momento, e ela vai conseguir retirar com toda a segurança os seus pertences de casa. Isso é uma garantia, né, isso tem previsão legal, então geralmente é assim que acontece. Infelizmente, ali nessa questão de violência patrimonial é comum, né, a pessoa acabar subtraindo os bens, né, mas a legislação está aí para defender nesse tipo de caso. Inclusive, compartilhando um dos casos que nós trabalhamos foi justamente nesse sentido, né? A minha cliente, ela teve que sair de casa, ela e sua mãe, que residiam ali juntamente ao agressor, elas saíram de casa e tanto as roupas quanto o material de trabalho, material de estudo, que ela estava se formando na faculdade, ficaram para trás, computador, enfim, né? E nós fizemos justamente um requerimento perante o juiz para que fosse designado um oficial de justiça para acompanhá-la até a residência do agressor e então fazer a retirada dos seus pertences. E foi justamente isso que aconteceu. Nós fizemos o pedido, no mesmo dia esse pedido ele foi deferido e no mesmo dia o mandado ele foi cumprido. Isso porque são pedidos que guardam urgência, extrema urgência. Imagina você estar aí numa troca de temperatura, de estação, uma troca de estação e de repente você está ali sem poder ter acesso às suas roupas, né? Então são pedidos que guardam relevância e guardam demasiada urgência. Então se você que foi vítima de violência doméstica saiu do âmbito do lar, lá onde residia o seu agressor, você pode requerer diante do juiz para que os seus pertences pessoais sejam restituídos a você, mediante um requerimento judicial e, posteriormente, a expedição de mandado, onde você será acompanhada por um oficial de justiça e também, se necessário for, pela força policial. Certo? Bom,
Vamos lá. E se o caso é inverso, né? A mulher ela é agredida, né? Ela sai de casa necessariamente, né? A casa ela é do agressor. Quais são os direitos que essa mulher tem? Ela que teve que sair do seu lar, que agora está numa situação de total insegurança, né? De total instabilidade em relação ao emprego, em relação à moradia, em relação a benefícios. Ela tem algo além da proteção da sua integridade física? Bom, isso é uma pergunta importante. Eu acho que talvez aqui esteja o maior gargalo em relação ao desconhecimento do que a lei prevê, né? É interessante, por exemplo, aqui no artigo 23, lá no inciso 6 do artigo, a legislação vai dizer a seguinte, que o juiz poderá, quando necessário, conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função da sua situação de vulnerabilidade social e econômica por período não superior a 6 meses. Ou seja, um dos direitos que a legislação prevê é que a mulher que abandonou o lar ali pela situação de violência doméstica, ela tenha direito, a depender, claro, da sua situação econômico-financeira, de um auxílio aluguel. Eu confesso aqui que nós estamos tratando aqui sobre esse aspecto que até hoje eu nunca vi ninguém falar isso de forma muito clara nas redes sociais. É um direito que de regra é desconhecido da população e muitas vezes por ser desconhecido não é requerido e por não ser requerido não é concedido, né? Então, quantas e quantas mulheres que fazem o jus desse benefício não estão requerendo esse benefício e, portanto, não estão recebendo. O auxílio aluguel é um direito previsto em lei, né? É claro que é um direito para a pessoa que tem um poder econômico menor, né? Mas essa pessoa tem o direito de receber um auxílio aluguel e aí, né, reorganizar a sua vida nesse período. A legislação vai falar, inclusive, de um período que pode se estender até 6 meses, né? Além disso, a legislação vai falar do direito a uma estabilidade no emprego pelo período de 6 meses. A legislação vai falar também que essa mulher que tem que se deslocar do seu domicílio muitas vezes para um local distante de onde ela morava, ela vai ter direito prioritário à matrícula dos filhos num colégio próximo, na creche, ela vai ter essa prioridade. A legislação vai garantir esses direitos, né, de matricular o seu filho em um lugar próximo ao seu novo local de moradia, de ter uma certa estabilidade no emprego, de ter o direito a um auxílio, né, aluguel de até 6 meses. Ou seja, são vários os direitos e na minha, particularmente na minha experiência prática, eu percebo que esses direitos são muito pouco conhecidos. Inclusive, acerca dessas prioridades que o Dr. Isaac bem destacou, acho interessante também destacar que, inclusive no âmbito da violência doméstica, se a mulher ela faz o requerimento das medidas protetivas, ela terá também facilitado a solicitação de divórcio junto ao juizado especial da violência doméstica. Ou seja, ela poderá requerer no próprio juizado, do juizado onde está tramitando as medidas protetivas, os autos das medidas protetivas, o requerimento do divórcio, exceto se houver, evidentemente, partilha de bens, que daí quem vai decidir vai ser o juízo especializado de família. Porém, há facilitação também do requerimento de divórcio para que essa revitimização, para que a mulher que é vítima de violência doméstica não se mantenha nesse contexto e não sofra os danos psicológicos advindos desse contexto em que ela é submetida. Aqui, doutor, tanto do divórcio quanto da própria dissolução da união estável. Perfeito, né? Quando não perfeito. é divórcio, também pode ser, vamos dizer, tramitado ali na própria vara da violência doméstica. Inclusive, a fixação de pensão alimentícia em favor da mulher e também dos filhos, né? São medidas que são facilitadas e podem ser requeridas junto ao juízo da vara de violência doméstica. E, doutor Isaac, eu gostaria também de destacar aqui algumas ocorrências também que nós nos deparamos todos os dias, que vão para além, né, da questão relacionada à violência doméstica. Porque a violência, via de regra, ela não vai se restringir tão somente ao âmbito do relacionamento existente ali entre
marido e mulher, companheiro, enfim, né, dentro dessa relação doméstica, mas ela se espraia também até mesmo para dentro dos processos judiciais, né? Nós tivemos aí em 2021 a edição do Protocolo Nacional para Julgamento das Ações com Perspectiva de Gênero, e ali elenca diversas situações a qual mulheres são submetidas dentro do âmbito processual, ou seja, dentro do processo judicial, tanto nas varas criminais, nos autos das medidas protetivas, quanto nas varas de família, nas varas de direito civil, nas varas do trabalho, onde mulheres são submetidas a um tratamento desigual. Ou seja, elas são condicionadas a estereótipos sociais que são ali muitas vezes taxadas, né? Como, por exemplo, as espécies de violência processual advindas de um contexto relacionado à guarda de filhos. Nós tivemos um exemplo das Olimpíadas, de uma das nossas atletas do atletismo, né, Flávia Maria, onde, por causa da sua profissão, que evidentemente exige que ela viaje para para competições mundiais, Olimpíadas, enfim, o ex-companheiro, o ex-marido, ele constantemente entrava com diversas ações no intuito de causar sofrimento, dano psicológico à sua ex-esposa, pedindo a guarda do filho, ou da filha, salvo engano, justamente porque era um meio pelo qual ele conseguia, né, impingir esse tipo de sofrimento psíquico nela. Então, nós temos diversos protocolos do Conselho Nacional de Justiça e de outros órgãos que justamente têm o intuito de salvaguardar para que essas violências, esses tipos de violência doméstica, não se espraiem também para além da relação familiar, nas relações processuais e daí por diante. Contar um caso bem breve aqui. Eu, certa vez, estava atuando em um processo de guarda e, em dado momento, nós juntamos, tinha também o requerimento de alimentos, nós juntamos ali notas fiscais relativas às compras de mercado, né? Aí, evidentemente, dentro do contexto das compras de mercado, ali tem tanto o que é consumido pela mãe, quanto o que é consumido também pelo filho, né? E se tratava de uma criança de 1 ano e meio de idade. E ali nas notas fiscais tinha discriminado, por exemplo, a compra de ketchup, mostarda e outros alimentos que evidentemente não seriam consumidos pelo filho, né? E eu lembro que o advogado, na ocasião, o advogado pai do genitor, ele utilizou aquelas notas fiscais justamente para fazer uma espécie de ameaça por meio de petição de requerimento de guarda, afirmando que se a mãe estava dando aquele tipo de alimento para o filho, consequentemente, era passível de reversão de guarda, para o doutor verificar até onde os argumentos e os tipos de violência, essa violência processual, né, que é perpetrada, até onde ela se estende, né, até mesmo para esse tipo de situação. E, obviamente, nós, como especialistas na área, nós manifestamos justamente pedindo a aplicação do protocolo para o julgamento com essa perspectiva em favor da mãe, justamente porque o que se tentava praticar ali era uma espécie de violência processual. Porque se tem uma coisa que causa sofrimento para uma mãe, é a ameaça de tomar a guarda dos filhos, né? E a gente sabe que, infelizmente, os pais, os genitores, os pais irresponsáveis se valem desse tipo de ameaça justamente para causar sofrimento, dano psicológico para essas mulheres, né? E, obviamente, que no dia a dia eles não compartilham esse tipo de responsabilidade de cuidar dos filhos, não sabem o nome da professora, não sabem que colégio estuda, não sabem como está lá o prontuário médico, porque do BO eles não querem assumir. Agora, evidentemente, na hora da ameaça tudo vale, né? Então, isso é um tipo também de violência, evidentemente não abarcado na lei de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, mas também espécies de violência que ocorrem no dia a dia, como é no caso do âmbito dos processos judiciais. Bom, doutor Isaac, considerações finais, queria te dar um tempo para te falar um pouquinho, te despedir, fica à vontade. Bom, prazer, antes de mais nada, bater um papo com vocês, né, com o doutor Emanuel e essa audiência extremamente qualificada que ele tem. É uma alegria poder contribuir de alguma forma, né? E aqui deixando um recado final, só reforçando o nosso argumento, né, que não existe, na verdade, um crime de violência doméstica, né? O único crime previsto na lei é de descumprimento de medida protetiva, que, como nós falamos, que via de regra gera uma prisão preventiva, né? Mas
que a violência doméstica ela acaba sendo um agravante em diversos tipos penais, né? Então, torna a pena mais grave, né? Embora, né, e aqui uma dica de quem conhece processo criminal, embora as medidas protetivas elas sejam deferidas independentemente de maiores provas, num processo penal, essa colheita de provas ela é muito importante, né? E é o momento em que o direito civil conversa com o direito penal, né? Então, esse procedimento da Maria da Penha, que começa como um procedimento civil, mas que pode ter reflexos no âmbito penal, né? E no âmbito penal as regras são outras, então é importante, um advogado que conhece, entende dessa área, ele já sabe como preparar eventualmente o terreno para resguardar essa vítima numa ação penal posterior. Então isso é muito importante, né? Mais uma vez aqui quero deixar registrado que é uma alegria, um prazer enorme estar com vocês, e no que depender de mim aí eu fico à disposição para futuros bate-papos, e um abraço aí a todos vocês. Muito obrigado, Dr. Isaac, né, pela tua participação no nosso podcast, nesse nosso primeiro episódio. Com certeza vai ficar marcado aqui e é um prazer para nós te receber, né, com tanta contribuição, essa partilha, e te agradeço muito mesmo, é sempre bem-vindo, né, aqui no nosso podcast Pode Recomeçar. E você, minha amiga, que está nos acompanhando, você pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece, né? Com quem você sabe que passa por esse tipo de situação, por essas circunstâncias, por esses casos de violência doméstica. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que infelizmente passa por esse tipo de situação. Então você pode compartilhar o nosso conteúdo, você pode se inscrever aqui no nosso canal e você é sempre bem-vinda aqui na nossa mesa, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até o nosso próximo episódio.